Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens abordando a verdadeira identidade de Jesus Cristo. Hoje nós vamos conhecer o Jesus Cristo que é o justo juiz. Nós vivemos em uma cultura de cancelamento. Anos atrás, quando as redes sociais elas não era comum a todos, nem todos tinham acesso a ela, eu me lembro na escola que sempre havia um garoto ou uma garota que vivia isolado na sala de aula, naquele cantinho, chegando em um determinado nível de isolamento que esse garoto, essa garota precisava mudar de escola, pois eles estavam sendo excluídos da roda de alunos. Por serem diferentes, na ótica de alguns, um era muito bonito, um era muito feio, por pensarem diferente, eram odiados, eram excluídos do convívio social. Tempo em que meninos e meninas apanhavam por causa da sua aparência, sofrendo discriminação, sendo excluídos, cancelados. Tem um conhecido meu que bateram tanto nele, que até hoje ele sofre com problemas mentais consequentes de chutes que ele levou na sua cabeça, só porque ele era diferente. Sabe aquele menininho que era quieto? Quantas pessoas, por causa de um simples erro, ficaram com as suas vidas destruídas? Entretanto, com a chegada das redes sociais, lugar onde todos ganharam uma voz, a coisa piorou. Pois vivemos em uma cultura repleta de ódio e condenação. Nós temos vivido diariamente com coisas absurdas. Tem sido frequente casos de pessoas que foram cancelados na vida real e na vida virtual por conta de uma falha que foi exposta ou pelo simples fato de pensarem diferente dos outros. Ao invés de nós agirmos com compaixão diante das falhas, com aqueles que pensam diferente, nós costumamos agir com condenação, bloqueamos, excluímos e rejeitamos. O cancelamento ele causa dor, ele gera traumas. E a cultura do cancelamento é fruto do pecado, pois no jardim do Éden, Adão transferiu a Eva a responsabilidade por sua desobediência e sugeriu que o problema era a mulher que Deus havia lhe dado. Depois disso, nós vemos que Caim cancelou Abel, ou seja, matou o seu próprio irmão. O início da humanidade nos mostra que o mal do cancelamento sempre esteve presente, não é algo da nossa atualidade, embora o nome tenha dado no nosso contexto, tá? Mas é algo muito desde o início de todas as coisas. Todos nós queremos cancelar alguém, pois nós temos um impulso natural, pecaminoso, que se encontra dentro do nosso coração, que é culpar o outro. Frequentemente nós terceirizamos nossas culpas e temos muita dificuldade de reconhecer o nosso pecado, o famoso vitimismo. Nos tornamos vítimas para justificar os nossos erros e as nossas falhas, em vez de reconhecer os nossos pecados. Além disso, nós damos muita ênfase no pecado do outro. Vejam comigo o que Adão fala em Gênesis capítulo 3, versículo 12. Ele vai falar assim, e olha que coisa, ele fala isso para Deus. Ele fala assim: foi a mulher que me desse por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ou seja, eu sou vítima, a culpa é dela. E Jesus, ele confronta esse tipo de postura, dizendo em Mateus capítulo 7, versículo 3. Olha aqui que Jesus ele fala: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Jesus ele veio a este mundo para expor a postura enganosa e perigosa do nosso coração. Com a história que nós iremos ler da mulher adúltera, uma história muito bem conhecida, nós vamos observar algumas características da cultura de cancelamento, que na verdade só expõe o nosso desejo de se assentar no trono de Deus e para sermos juízes sobre a vida dos outros. E assim eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, em João capítulo 8, nós vamos fazer a leitura. João capítulo 8,
Assim que você encontrar, se você puder, fique de pé, por gentileza. João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-la. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Pode se sentar. No versículo 3, nós vamos notar que a cultura de cancelamento é algo orgulhoso. No versículo 3, os mestres da lei, os fariseus, trouxeram uma mulher pega em adultério e fizeram que ela ficasse de pé diante de toda aquela multidão, diante de todos. Observem que eles expõem essa mulher à humilhação. Eles focam no seu pecado. E é algo que é muito recorrente na nossa atualidade, acontece conosco. Nós damos muita ênfase aos pecados dos outros, enquanto negamos os nossos. O cancelamento é um tipo de cultura que produz em nós uma arrogância, um orgulho. Usamos a falha do outro como degrau para projetar acima dele, alimentando um senso de superioridade moral. É exatamente isso que esses religiosos estavam fazendo, para se mostrarem santos, perfeitos ao público que ali estava vendo. Eles projetaram o pecado desta mulher. Esse é o tipo de atitude que expõe o pensamento de que eles são melhores que as outras pessoas. E claro, deixa evidente que existe um orgulho dominante naquele coração. Nós, quando agimos assim, na verdade, nós estamos usando da falha de outra pessoa para nossa autopromoção. Desejamos com isso parecer melhores e mais dignos de Jesus. Entretanto, deixando evidente que o nosso coração precisa ser talhado, trabalhado pelo Evangelho. O orgulho é a raiz de todos, de muitos dos problemas que nós enfrentamos. Quando agimos com orgulho, nós estamos nos colocando na posição de Deus, como juízes. Nós nos tornamos exatamente iguais àqueles que queriam apedrejar essa mulher. Muitas vezes nós lemos essa passagem e pensamos que é um tempo muito distante, um tempo cruel. Nossa, apedrejamento que era previsto na lei, nossa, que coisa maldosa. Mas esse tempo ele não acabou. Nós continuamos apedrejando pessoas. As pedras contemporâneas das nossas atualidades são as nossas palavras. São aquilo que nós digitamos. São as nossas postagens. São bloqueios, é indiferença. E são maneiras atuais e muito eficazes de destruir a vida do seu próximo. A vida de uma pessoa. O apedrejamento, ele não é apenas físico, mas ele pode ser virtual. Ele é tão destrutivo quanto era no passado. Muitas das vezes pior do que o presencial. Nós gostamos de expor, de ridicularizar as pessoas que não se comportam como nós nos comportamos. As pessoas que não se enquadram
a fé que nós professamos. Irmãos e irmãs, quantas vezes eu vi um calvinista tirando um sarro de um arminiano? Quantas vezes eu vi um arminiano tirando um sarro de um calvinista? E isso comunica o quê? Que ambos não entenderam o evangelho da graça, não entenderam o evangelho bíblico. Vejam comigo em Lucas, capítulo 18, versículo 11. Jesus ele vai contar uma parábola expondo o absurdo da conduta dos fariseus. Em Lucas, capítulo 18, versículo 11. O fariseu em pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Vejam só isso, irmãos e irmãs. Os fariseus oravam agradecendo por não serem iguais aos demais da sociedade, que, segundo os padrões elaborados por eles, eram classificados como pecadores. Esse posicionamento desse grupo religioso é um posicionamento de pessoas que se sentem melhores que as outras pessoas. O orgulho é pecado e diminui a importância de que Cristo fez na cruz por nós. Quando nós agimos com orgulho, nós estamos diminuindo o sacrifício de Jesus na cruz. E sabe por qual razão? Porque, às vezes, a maneira que nós agimos com orgulho, nós demonstramos que o sacrifício de Jesus quase foi desnecessário. Afinal de contas, nós somos superiores. Nós não somos tão maus assim. Se sou amado por causa da graça, como nós podemos nos sentir superior a alguém? Pense comigo, reflita um pouquinho comigo. Quem tem sido o alvo das suas pedras? Você já expôs alguém no Instagram, no Facebook, no Twitter? Ali seu público, mais de 500 pessoas que seguem você nas redes sociais. Quando você expôs, isso lhe fez grandão, superior, inflado, melhor do que a outra pessoa? Pense um pouquinho comigo. Nós vamos ver que a cultura do cancelamento, ela, além de ser orgulhosa, ela é uma cultura que ela é seletiva, ela escolhe e classifica quais os pecados que são graves, quais os pecados que não podem cometer. E se a gente observar no versículo 4, acompanhem comigo, no versículo 4 ao 5, eles vão falar assim para Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério, ou seja, pegaram em flagrante ela, ato de adultério. Na lei de Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Nós gostamos de condenar os pecados, os erros, as falhas que nos incomodam na vida dos outros. Nós gostamos de condenar. Geralmente são pecados que nós não cometemos. E, portanto, nós acreditamos estar no direito de ser juiz na vida do nosso próximo. Mas, ao mesmo tempo, nós não levamos a sério o nosso pecado. Somos especialistas em dar ênfase ao pecado dos outros e passar uma maquiagem Max Love, Vult, Ruby Rose no nosso pecado. A lei de Moisés dizia que se um homem ou uma mulher fosse pego em adultério, eles deveriam ser mortos. Mas a pergunta que nós devemos fazer ao texto: aonde está o homem que foi pego no adultério junto com essa mulher? Pois ninguém comete adultério sozinho. Por qual razão levaram somente a mulher? Será que esse homem era um amigo, alguém próximo deles? A ponto deles deixarem fugir? Pode ir, não dá nada. Vocês percebem como eles foram seletivos? O homem que praticou adultério foi livrado da humilhação, do julgamento, mas a mulher, ela não foi. É assim que funciona a cultura do cancelamento, ela é seletiva. Nós escolhemos os pecados que queremos condenar. Condenamos o adultério, mas toleramos dentro da igreja os pensamentos depravados. Condenamos a corrupção dos políticos,
mas toleramos a avareza, a ganância, a corrupção do nosso coração. O problema não está em Brasília. O problema não está no Distrito Federal ou na Prefeitura. O problema está no coração do homem. Condenamos os mísseis lançados do Hezbollah contra Israel, mas nós vivemos com ódio. Fazemos as teclas de um celular os nossos mísseis em rede social, para que todos vejam o quanto eu sou crente puro, infalível. Temos o hábito de usar pesos e medidas diferentes em relação ao pecado dos outros. Mas a palavra de Deus, ela nivela todos. Todos nós somos pecadores. Contudo, queremos misericórdia para nós, condenação para o nosso próximo. Meu Deus, você viu? Quando de fato nós entendemos quão pecadores nós somos, nós vamos agir de modo diferente para com o nosso próximo. Ou seja, não haverá espaço para orgulho, mas sim para humildade. Somente para humildade. Veja comigo que em Romanos capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja em Roma. Romanos 4, versículo 10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Diante de Deus, não existe diferença de uma mulher adúltera ou um homem que olha com desejo impuro. Talvez na nossa atualidade, no nosso padrão, tenha uma diferença assim, mas para Deus não. Romanos 3:10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Obrigado. No versículo 6, nós vamos ver que toda a história da mulher adúltera tem um objetivo. Acompanhem comigo lá, voltando para João, versículo 6. A palavra vai falar assim: eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Aqui, João ele escreve qual é o propósito. A intenção deles era cancelar a Jesus. No versículo 5, um versículo anterior, nós vamos ver que eles fazem uma pergunta para Jesus. O que o Senhor diz? Eles estavam colocando Jesus contra a parede, eles estavam procurando uma forma de acabar com Jesus, mas por qual razão eles queriam destruir Jesus? Por qual razão eles queriam cancelar a Jesus? Para nós entendermos, nós precisamos voltar ao contexto da história. Nós estamos em João 8, e o contexto que eu vou falar a vocês é o contexto do versículo 6 e o versículo 7. Jesus, ele havia realizado a multiplicação dos pães, milagre que deixou o povo de boca aberta, o povo admirado. Portanto, diante desse sinal, o povo pretendia proclamar Jesus como rei à força. Pois na ideia deles, o Messias viria como um grande líder militar, com o objetivo de derrubar o Império Romano. Sendo que na mentalidade deles, o sinal operado por Cristo tinha como propósito evidenciar o Messias ou um guerreiro militar. Só que eles estavam completamente enganados, porque o sinal operado por Jesus Cristo era evidência que a sua identidade era divina. No contexto do Novo Testamento, o povo tinha uma ideia, que o Messias viria como um poderoso líder. E por que eles comungavam dessa ideia? Porque no passado, olhando para a história de Israel, Deus havia levantado um homem, Moisés, considerado por muitos teólogos como o maior líder do Antigo Testamento. Homem que Deus usou para libertar o povo da escravidão do Egito. Acontecimento que marcou a história de Israel. Portanto, eles vivendo naquele momento uma opressão pelo Império Romano, uma opressão similar à opressão que havia no Egito, eles criavam uma expectativa que quando o Messias surgisse como um grande líder, ele destruiria o imperador, destruiria todo o Império Romano. No livro de Mateus, nós vamos ver essa ideia muito clara com a mãe de Tiago e João, quando ela faz um pedido a Jesus. Em Mateus capítulo 21, versículo 20. Vou até dar uma olhadinha para ver se não errei. Tá certo.
Mateus capítulo 21, versículo 20. Então se aproximou-se dele, de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Em outras palavras, ela estava dizendo assim a Jesus: Jesus, assumindo o poder político, derrubando o Império Romano, eu faço um pedido para o Senhor: coloque os meus filhos no reino junto com você, um à direita e outro à sua esquerda. E é interessante que mais tarde, ao decorrer da história, nós vamos ver que esse pedido ele se repete. Agora, os mesmos discípulos, João e Tiago, eles pedem pessoalmente a Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Havia uma expectativa em torno da vinda do Messias, que não está nas Sagradas Escrituras. Eles estavam errando por falta de conhecimento, pois para eles o Messias entraria em cena como um líder, muito mais poderoso que o líder Moisés, derrubando o Império Romano e constituindo o seu próprio império. E é interessante pensar que os próprios discípulos, mesmo caminhando com Jesus, eles comungavam dessa ideia. Não foi algo restrito à mãe dos discípulos, mas em Atos capítulo 1, versículo 6, nós vamos entender que os discípulos, mesmo andando com Jesus, eles ainda carregavam consigo as mesmas velhas ideias, mesmo convertidos, eles ainda pensavam dessa maneira. Vejam comigo, Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Irmãos, nós somos especialistas em criar ideias contrárias à Bíblia. Como, por exemplo, existem pessoas que estão esperando o céu se abrir, um anjo surgir do céu, ir ao seu encontro, ou ouvir uma voz audível falando assim para ela assim: minha filha amada, sirva eu de todo o coração, para que ela tome uma decisão de entregar a sua vida de modo completo para Deus. Irmão, sendo que não é assim. Certa vez, em uma entrevista, perguntaram para o pastor Russell Shedd, e o entrevistador falou assim para ele assim: pastor, conte para nós, como que foi o seu chamado por Deus? Para quem não conhece, Russell Shedd foi um grande homem usado por Deus. O entrevistador esperava que ele fosse falar algo assim: os céus se abriram, um anjo foi até a minha pessoa e Deus falou. Mas nada disso. O Russell Shedd respondeu dizendo: eu ouvi a pregação do Evangelho, eu entendi a mensagem e a partir daquele momento eu decidi viver para Deus. E voltando um pouquinho para o contexto, Jesus havia feito o sinal com a multiplicação dos pães. O povo ainda não saciado por aquilo que eles haviam visto, o povo pede mais um sinal para Jesus. E assim eles argumentam, dizendo que Moisés no deserto havia feito chover pão do céu. E Jesus responde à altura dizendo: não foi Moisés não, foi o Pai que fez todas as coisas. Vocês percebem que existe uma comparação? Eles fazendo uma comparação de Jesus com Moisés. Tanto que existe a necessidade do autor de Hebreus escrever à igreja em Roma, falando assim: olha, espera aí pessoal, Jesus é maior que Moisés, menos. Eles desejavam que Jesus os desse pão para sempre. Na ideia deles, o Messias seria alguém que viria para fazer a vontade deles. E portanto eles fazem esse pedido. Naquele contexto, muitos estavam caminhando com Cristo, porque Cristo havia satisfeito a fome física. Muito semelhante aos nossos dias, em que pessoas buscam a Deus pelo que Ele possa fazer. Então Jesus faz uma declaração bombástica: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim, deste pão, jamais terá fome. E o texto bíblico fala que muitos que ouviram não creram. E não creram por quê? A obstinação do coração daqueles homens estava tão ancorado para as coisas do mundo, que eles não estavam com os ouvidos abertos às coisas espirituais.
Entretanto, os judeus, ouvindo essa declaração de Jesus, eles começaram a criticar. E eles começaram a questionar. Como assim? Jesus falando que ele é o pão vivo que desceu do céu. Não é este homem, filho de José e Maria? Nós o conhecemos. Como ele pode estar dizendo? Desceu do céu. Muitas pessoas que estavam declarando naquele momento ser discípulos de Jesus, caminhando com Jesus, de repente começaram a deixar de segui-lo. E por qual razão deixaram de segui-lo? Jesus não se encaixava à ideia deles. No momento em que esses que se diziam seguidores de Jesus começaram a abandonar, Jesus se vira para os 12 discípulos e diz assim: e vocês? Vocês também vão se retirar? Depois dessa declaração de Jesus, alguns abandonando Jesus, os judeus procuram matá-lo. Com isso, começa a borbulhar muitas opiniões acerca de quem é Jesus. Alguns diziam assim, mas ele é um bom homem. Outros estavam dizendo, não, Jesus é um enganador. Ele é uma farsa. Então, portanto, nós vemos um debate acerca da verdadeira identidade de Jesus. Mas ninguém ousava falar por qual razão? Porque eles tinham medo. Os judeus estavam arquitetando matar a Jesus. E diante disso eles estavam calando o povo. Entretanto, como era costume de Jesus, ele continuou ensinando em público. E algumas pessoas, ao ver Jesus ensinando, falam assim, não é esse que as autoridades procuram matar? Ou será que as autoridades admitiram que ele é o Cristo, que ele é o Messias? Ou outros argumentavam, não pode ser ele, pois sabemos de onde ele vem. Ele vem de Nazaré. O texto diz que muitos creram, pois um dos critérios para a validação do Messias era a realização de sinais. E Cristo fez. E é bem provável, irmãos, observando o contexto, nessa divisão de ideias que havia no povo, aqueles que creram por qual razão? Eles se voltaram ao texto bíblico da época e começaram a analisar as profecias. E chegaram na conclusão que Jesus Cristo era o Messias. Já por parte da liderança religiosa, o gatilho foi quando Jesus fez a declaração dizendo que ele era o pão que veio do céu. Então eles começaram a arquitetar um plano para matar a Jesus, por causa da sua declaração. Porque eles não concordavam com a declaração de Jesus Cristo, acerca da sua natureza divina. Portanto, eles tentaram cancelar a Jesus. E tiveram uma ideia, vamos levar essa mulher adúltera até Jesus. Essa vai ser a nossa estratégia. Jesus vai estar diante de um dilema. Ele só tem duas opções. O que o Senhor diz? Quando eles falam isso, é uma pegadinha. Se Jesus afirmasse que deveria apedrejar essa mulher, como a lei ordena, ele seria condenado pelos romanos. Em vez que a lei romana proibia os judeus de aplicarem uma sentença de morte sem o aval das autoridades romanas. Esse era o primeiro ponto. Por outro lado, se Jesus dissesse assim, não apedrejam a mulher, ele seria apresentado à sociedade judaica como alguém que jamais poderia se enquadrar como Messias, enviado por Deus. Por qual razão? Porque ele não estava guardando a lei. Então, diante de Cristo, havia dois dilemas. Se eu mandar apedrejar, eu vou ser pego pelos romanos. Porque ninguém pode falar para apedrejar sem o aval das autoridades romanas. Agora, se eu falar não apedrejar ela, eu não vou estar cumprindo a lei. Então, trata-se de uma armadilha bem montada por pessoas inteligentes. Mas veja comigo no versículo 6, parte B, o que Jesus faz. Versículo 6, parte B. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com um dedo. O que Jesus escreveu, né? Isso nós não sabemos. A Bíblia não nos revela. De repente ele escreveu acerca dos 10 mandamentos. De repente ali ele começou a escrever o pecado de cada homem.
De repente ele estava falando algo contra cada um. Nós não sabemos. Com aquilo que Jesus escreveu, ele revelou a hipocrisia do coração daqueles acusadores. Afinal de contas, a partir do momento que Jesus está escrevendo, ali ele é o único, exclusivamente o único, de conhecer o que passa pelo coração humano. Ele é o único capaz de julgar e revelar o que há dentro do coração do homem. Aqueles homens insistiram. E Jesus foi enfático no versículo 7. Se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Ele inclinou-se novamente ao chão e começou a escrever. Cristo estava mostrando a eles que toda a prática realizada por eles era hipocrisia, era uma falsidade. Cristo, ao expor essa falsidade que havia no coração desses homens, não restou nenhuma pedra em suas mãos. Irmãos e irmãs, quando nós somos iluminados pelo Espírito Santo, a ponto dos nossos pecados se tornarem claros aos nossos olhos, as pedras que nós carregamos nas mãos para atingir o nosso próximo, todas elas nós deixamos ao chão. O Espírito de Deus gera em nós a consciência que nós somos iguais, ou até piores, dignos de condenação. E no versículo 9, aqueles que estavam ali, os que ouviram, foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. E olha que coisa maravilhosa. Os mais velhos, os mais sábios, os mais experientes, caíram em si e começaram a sair. O texto fala que Jesus ficou só. Quando se trata de padrão de pureza, todos saem. Cristo fica sozinho. Naquele momento que os mais sábios, os mais velhos começam a sair, é porque eles têm a percepção que não são diferentes daquela mulher. E eles deixam o local. Daí no versículo 10, Jesus se coloca de pé e pergunta àquela mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Versículo 11, ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Irmãos, que coisa maravilhosa. Domingo ano passado nós falamos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Cordeiro puro, imaculado. Jesus Cristo sendo o Criador de todas as coisas, de todo o universo, colocando todas as estrelas no seu devido lugar, colocando o limite ao mar, chamando as estrelas pelo nome, sendo puro, sendo santo, sendo o justo juiz. Ele era o único que poderia condenar aquela mulher, mas diferente daquilo, oposto àquilo, ele a acolhe. Aqui nós vemos um santo juiz que julga de maneira divina. Nós vemos um Deus que se compadece. Jesus veio ao mundo não como um Deus que veio para condenar. Jesus não veio para condenar, não. Pois o mundo já está condenado pelos seus pecados contra Deus. A partir do momento que Adão e Eva pecam, todo descendente, toda a humanidade, todos pecam, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão condenados. Mas Jesus Cristo entra na história da humanidade, não para condenar aquilo que já está condenado, mas para salvar. João capítulo 3, versículo 17 fala assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. É por meio de Cristo que nós encontramos o perdão. E ele estava, o Criador de todas as coisas, estava diante desta mulher adúltera. Jesus não a condenou. Ele teve amor, misericórdia. Jesus teve uma postura de perdão.
a única pessoa perfeita com a capacidade para condenar, não fez. Desse modo, ele não veio para condenar as pessoas que tropeçam, as pessoas que falham. Quem nós pensamos para fazer isso? Se o justo juiz não atira pedra, se o justo juiz não diz, esse é convertido, aquele não é, quem somos nós para tirar pedras? Se o Criador de todo o universo vem em forma humana para nos perdoar, quem somos nós para não perdoar? Nós somos chamados a amar a Deus sobre todas as coisas, para ter capacidade para amar o nosso próximo, para amar aqueles que estão perdidos. Mas para que isso seja possível, nós não podemos esquecer de quem nós somos, das nossas falhas, dos nossos pecados. Porque quando nós nos lembramos quem nós somos, nós não julgamos. João capítulo 7, versículo 24. João 7, 24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Julgar pela aparência não é a maneira correta de agir. Jesus aqui está dizendo que antes de julgarmos alguém, nós precisamos julgar a nós mesmos. Assim, quando usamos a mesma medida, entendemos que nós não temos direito de atirar pedras, uma vez que nós somos merecedores dessas pedras também. Jesus não condenou a mulher adúltera, mas também não foi conivente com o seu pecado. O seu amor e a sua justiça, elas coexistem. O amor não anula a justiça e muito menos a justiça anula o seu amor. As duas coisas, elas andam de mão dadas. Os dois atributos de Deus andam juntos. Jesus, ele acolhe com amor, mas ele não faz vista grossa ao pecado dessa mulher, mas ele fala assim para aquela mulher: vá e não peques mais. Ele não tolera pecado, mas ele ama, acolhe, convidando pessoas a viver uma nova vida, diferente de nós. Nós não toleramos pecado, mas nós não amamos. Ou se nós amamos, toleramos o pecado. Pedras que seriam contra a minha vida, contra a vida de cada um que aqui está, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Amar o nosso próximo, irmãos, é nos colocar no lugar dos outros. E quando nos colocamos no lugar do nosso próximo, nós podemos levar pedradas. Estevão estava diante de pedradas até a morte. Mas o texto bíblico em Atos fala que ele viu o justo juiz e se alegrou. Jesus é o justo juiz que veio ao mundo para conceder a minha vida e a vida de cada um que aqui está um perdão judicial, para nos absolver da culpa. E como nós pregamos no domingo passado, remover a culpa é de uma vez por todas. Porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Portanto, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que a gente possa conhecer e desfrutar de um Jesus que é justo juiz. E que Deus, Ele se revele ao nosso coração, a ponto de entender que o perdão que nós recebemos na cruz do Calvário é um perdão que não para aqui, mas é um perdão que ele é transbordante, ele continua contagiando, porque Jesus, Ele é a vida, abundante vida, e quem transborda de Jesus, como na segunda pregação dessa série, contagia, até aqueles que não merecem são agraciados pelo perdão, pela vida. Convido você a fechar seus olhos
E eu gostaria de orar pela sua vida. Gostaria de chamar o louvor. Vamos orar. Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, quantas vezes nós cancelamos, quantas vezes nós tentamos destruir a vida do nosso próximo. Deus nos perdoa. Quantas vezes, ó Deus, movido pelo orgulho, nos colocamos como superiores. Deus nos perdoa porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. E muitas das vezes eu tentei, nós tentamos nos colocar no seu trono, se assentar no seu trono. Deus nos perdoa. Ó Deus, as pedras que eram contrárias à nossa vida, o Senhor levou sobre si na cruz do Calvário. E ali o Senhor nos absolveu de todas as pedras. E ali o Senhor sangrou pelos nossos pecados. Ali o Senhor sofreu pelos nossos pecados. Ó Deus, se revela a cada coração que aqui está. Que eles possam compreender o perdão recebido na cruz. O amor imerecido recebido na cruz. A vida recebida na cruz. Pois foi na cruz que o Cordeiro que tira o pecado do mundo, sem falar uma só palavra, calado se entregou naquela cruz, para nos dar uma vida abundante. Precisamos amar, acolher, ter paciência, porque um dia Deus esteve conosco e ainda tem. Nós estávamos caminhando para a perdição. Nós estávamos em um buraco, em um lamaçal. E Deus enviou o seu Filho que desceu até esse buraco. E nos tirou dessa sujeira. E tem nos limpado dia após dia. Quando o nosso joelho estava fraquejando, Ele nos colocou sobre uma rocha e firmou os nossos passos. E hoje nós estamos aqui para agradecer de todo o coração aquilo que Ele fez por nós. Amém.